Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Orlando Fernandes chegando com mais uma reflexão do momento. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor pôs em nosso coração, para que nós venhamos a refletir num texto sagrado. Esse texto que nós vamos refletir hoje se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, no último capítulo do livro, capítulo de número 28, a partir do verso 1, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros, usando conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, e pondo-os no fogo uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo que lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora do fogo, não sofreu nenhum mal. E eles, esperando que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo já esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós queríamos, nesta ocasião, refletir algo que esse grande evangelista, né? Doutor, médico amado, nos escreveu no livro de Atos, o apóstolo missionário, aquele que deu a sua vida em troca do trabalho do Senhor. Lucas andou com ele, Lucas, médico amado, discípulo preferido, andou com ele, pessoa que tinha intimidade com Deus, e nos escreveu essa pérola maravilhosa para nos ensinar, para nos dar lições sobre esse assunto. E nós queremos refletir. Primeiro, nós vamos fazer uma introdução nessa reflexão, porque nós queríamos falar um pouco da viagem de Paulo. Paulo, ele saiu de Cesareia para Roma porque nós sabemos, ele relatou, que ele tinha, o desejo dele era ir a Roma, propagar a mensagem de Deus, a mensagem do Senhor, o Evangelho de Cristo. Mas Paulo, com certeza, ele não esperaria que fosse de tal forma. A palavra diz que Paulo estava preso, estava indo preso. Ele, mais 276 tripulantes iam na embarcação. E essa embarcação começou a ser tomada por uma grande tempestade. A Bíblia diz que um grande vento chamado Euroaquilão, formou-se dentro desse mar um grande redemoinho, de forma que formou uma grande tempestade, a ponto de pegar essa embarcação e chacoalhar, a ponto de quebrar essa embarcação, a ponto de rachar essa embarcação. E como todo capitão do navio, como de embarcação, o capitão desse navio também se preocupou com os passageiros, com a vida dos passageiros. Então, ele fez todos os meios para que aliviassem o navio, para acabar com aquele problema, para aliviar aquele problema, e nada. Aí é que o problema se alastrava mais ainda. Então, ele vendo que não tinha mais jeito,
Falou para os tripulantes que aquele que soubesse nadar, aquele que tivesse habilidade com a natação, que pulasse, que saísse do barco para sobreviver, para ver se encontrava uma maneira de sobrevivência. Aí nós que vemos a presença do Espírito Santo naquela embarcação, Paulo, cheio do Espírito Santo, recebeu a presença de um anjo e disse: espera aí, ninguém pule fora dessa embarcação, ninguém saia fora do barco. Porque esta mesma noite o anjo do Senhor, a quem eu sirvo e de quem eu sou, me trouxe uma mensagem dizendo que a embarcação vai sofrer, a embarcação vai ser danificada, mas ninguém vai morrer. Nenhum fio de cabelo se perderá. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom quando a gente vê uma mensagem de ânimo, de alegria, uma mensagem de vida. Paulo, ele trouxe ali uma mensagem de vida para aqueles pessoal, vindo da parte de Deus, porque todos estavam atônicos, achando que iriam morrer. E Paulo diz que ninguém morreria. E profetizou que ia chegar numa ilha. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chegaram na ilha, todos salvos, aquela tripulação, tudo frio, todos molhados, sofrido com a chuva, com o frio. Aí a Bíblia diz que os bárbaros, aquelas pessoas daquele lugar, receberam com grande humanidade, fizeram-lhe uma grande fogueira. Essa fogueira era para esquentar. Essa fogueira era para tirar o frio daquelas pessoas que chegaram sofridas naquela embarcação. E a palavra de Deus disse que a fogueira acesa e Paulo querendo, porque o homem de Deus, quando está no negócio, ele não quer que o fogo se apague. E Paulo, querendo que o fogo não se apagasse, colheu uma quantidade de graveto, de vide, para pôr naquela fogueira. Porque para nós que pregamos o Evangelho do Senhor, para nós que deixamos o Espírito Santo fazer morada no nosso coração, é muito interessante a gente ver as pessoas alegres, a gente ver as pessoas felizes, porque aí nós somos felizes e alegres também. E Paulo, carregando o graveto para colocar naquela fogueira, para que o fogo não se apagasse. A palavra de Deus diz que uma víbora, uma serpente, veio e lhe acometeu a mão, agarrou na sua mão. E aquele pessoal que estavam ali, naquela ilha, aqueles que já habitavam na ilha, que conhecia a serpente, que conhecia o efeito do veneno da serpente, viram que Paulo iria morrer. Aquela pessoa, o qual estava cometida da picada daquela serpente, injetado o veneno, iria morrer. Porque eles conheciam e sabe do efeito do veneno do inimigo quando chega na nossa vida. Mas a palavra de Deus nos garante, uma profecia que veio lá no início, que nós podemos pisar na serpente, ser picado, comer algo que seja nocivo, mas nada de mal nos acontece. Porque o Senhor, Ele nos livra. O Senhor, Ele é capaz de nos livrar de qualquer possibilidade de perigo nas nossas vidas. E ali, aquela serpente acometeu a mão de Paulo. Mas o homem de Deus,
que tinha passado por grandes problemas, embarcação se quebrando, naufrágio, ele viu que aquela serpente, aquela víbora, não podia atrapalhar a sua caminhada. E o que ele fez? Ele jogou a serpente no fogo, jogou a víbora no fogo. E isso, meus queridos e amados irmãos, nós temos que, muitas vezes, fazer algo como Paulo fez. Muitas vezes nós deixamos que a serpente venha chegar perto de nós e muitas vezes até nos cometer a mão ou em qualquer lugar nos picar. Mas de uma coisa nós temos certeza, que o efeito do veneno não vai ser feito nas nossas vidas. Porque a serpente, meus queridos e amados irmãos, ela está ali para atacar. E eu fico pensando que naquela ilha tinha tanta gente já ali. Por que aquela serpente não escolheu alguém da ilha para picar? Porque ela estava fugindo do calor, porque nós sabemos que a serpente ela não gosta de calor. Quando tem muitos crentes cheios do Espírito Santo, que o fogo começa a descer, pode ter certeza que as serpentes vão querer fugir. E muitas vezes elas fugindo do calor, fugindo do fogo do Espírito, muitas vezes ela quer picar alguém. Muitas vezes a serpente procura aquele que está trabalhando para que o fogo não se apague. Paulo, ele estava trabalhando ali para que o fogo não apagasse. E a serpente lhe cometeu a mão. Qual é a serpente que está lhe perturbando hoje, meu querido e amado? Qual a serpente que está lhe cometendo hoje? A serpente do desânimo. É a serpente da incredulidade. É a serpente da falta de ânimo. É a serpente de não querer orar, da falta de ânimo para orar. É a serpente de você não ter ânimo para ler a palavra, para meditar na palavra de Deus. Esta serpente, ela está cometendo muitos crentes que estão na igreja, louvando, pregando, mas sendo atacado pela serpente do desânimo da oração. Muitas vezes nós estamos ali com vontade de orar, não vou orar, eu estou querendo orar. E a serpente começa a nos fazer algo para nos tirar o foco. Muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para meditarmos nela. Para meditarmos num texto, muitas vezes, que nós achamos que é maravilhoso para nós meditarmos naquela ocasião. E a serpente faz qualquer coisa, nos pica. A serpente, ela injeta o veneno. Mas saiba de uma coisa, se você for missionário, se você buscar a Deus, se você estiver sempre apto a manter o fogo aceso, tenha certeza que esse veneno não vai fazer efeito na tua vida. Porque o Espírito Santo de Deus hoje está falando para mim e para você que se nós estivermos seguindo firme na presença de Deus, se nós estivermos sempre obedecendo ao Senhor, se nós estivermos sempre no centro da vontade do Senhor, a serpente pode até nos atacar. A serpente pode até nos picar. Mas o veneno não vai fazer efeito na nossa vida. E ali nós vimos que aquelas pessoas que viram a serpente agarrada ali, grudada na mão de Paulo, disseram que certamente esse homem é um homicida.
Quantas pessoas têm te visto e apontando o teu passado? Paulo realmente era homicida no passado. Paulo perseguia o povo de Deus quando não era Paulo, era Saulo. Ele perseguia o povo de Deus, matava os cristãos. Mas hoje ele estava ali pregando, fazendo com que vida fosse vivificada. Ele estava cuidando para que as chamas não se apagassem. E a serpente o acometeu, porque a serpente, meus queridos e amados irmãos, ela não respeita diploma. Você sabe que a serpente ela não respeita conta gorda. Você pode ser empresário, você pode ter diploma de médico, de advogado, seja lá de que for o seu diploma, a serpente não respeita. A serpente não respeita carro importado. Você pode andar no carro importado, o melhor carro. A serpente não lhe respeita. Se ela cismar, ela acomete a tua mão. Ela pica na tua mão. E o veneno pode até fazer efeito. Se tu não tiveres obedecendo a voz do Senhor, se tu não tiveres fazendo a vontade, no centro da vontade de Deus. Paulo foi picado e a serpente injetou o veneno, mas nenhum mal, nenhum incômodo chegou até ele. Porque este era um homem que estava fazendo a vontade de Deus, estava sendo usado por Deus. E eu te digo, nesta ocasião, meu querido, se a serpente vier a te incomodar, se a serpente vier a te picar, lembre-se que você é um homem de Deus. Continue orando, continue pregando a palavra, lendo e meditando nela, ensinando aqueles que não sabem, pregando a palavra para aqueles que não a conhecem, Jesus. E eu lhe garanto uma coisa: o veneno da serpente não fará efeito na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Paulo estava ali trabalhando para pôr graveto, vide naquela fogueira, e foi cometido pela serpente. E nenhum mal lhe aconteceu. É assim na minha e na sua vida. Com certeza. Aquele pessoal que estava ali era acostumado com a serpente. Eles conviviam com a serpente. Para eles, não fazia diferença. A serpente não ia atacar ninguém da ilha. Porque a serpente, meu querido e amado irmão, ela quer atacar aquele que não é da ilha. Aquele que não é dessa ilha chamada Terra. Eu, você, que trabalhando para o reino de Deus, nós sabemos aonde é o nosso lugar. Aonde nós vamos morar. Nós estamos aqui de passagem. Aí a serpente fica endemoniada quando ela vê nós trabalhando na obra de Deus, quando ela vê nós crescendo na obra do Senhor, quando ela vê nós ganhando almas para o reino de Cristo, ela fica furiosa. Quer botar o seu veneno em qualquer um. Mas eu louvo a Deus, porque você está acometido, pode até estar acometido da picada da serpente. Mas há um antídoto na tua vida e na minha vida. Um antídoto muito especial. Porque nós podemos até pensar que naquele lugar aonde Paulo estava, recebeu o veneno daquela serpente. Ali não tinha nenhum tipo de hospital, não tinha BJF, não tinha hospital geral, não tinha soro, nenhum tipo de soro para que ele viesse tomar. Não tinha nenhum antídoto da terra, mas ali estava com ele um antídoto
poderosíssimo, chamado Espírito Santo de Deus, chamado fogo do Espírito, porque quando você está com esse antídoto, você vence qualquer batalha. Quando o Espírito Santo está com você, aleluia, a serpente pode te picar, mas o antídoto está fazendo efeito no veneno, não vai fazer efeito na minha e na tua vida, não. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que eles vendo que nenhum mal lhe, esperando já há muito tempo, e nenhum mal lhe acometia, não havia mal nenhum. Eles mudaram até de parecer. Porque quando eu e você estamos pregando a palavra de Deus, quando eu e você estamos pregando e vivenciando a palavra de Deus, acontece algo na nossa vida que as pessoas mudam de parecer. Aquilo que é lógico não vai ser mais lógico, porque para Deus não existe a lógica. Para Deus existe poder. Quando eu e você estamos pregando a palavra cheio do fogo, cheio do Espírito, pessoas vão mudar de parecer ao nosso respeito. Ai, aquele homem, ele achou que, aqueles homens acharam que Paulo ia inchar ou cair morto de repente. Mas foi o contrário, nada aconteceu. E muitas pessoas isso pensam de nós. Ele vai cair. A serpente picou ele e vai ver como ele nem para a igreja vai mais. Ele está cometido do veneno da serpente e não vai mais pregar o evangelho. Engano daqueles que olham para você e não vê o Espírito Santo. A partir do momento que você prega a palavra de Deus cheia de fogo, eles vão mudar de parecer. Muda de parecer. Isso com certeza, porque é o Espírito que nos vivifica. É o Espírito que nos dá vida. E nós, pregando esta palavra maravilhosa, cheia do fogo, cheia do Espírito Santo, qualquer um muda de parecer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por isso, meus queridos e amados irmãos, nessa ocasião, nessa reflexão, eu queria lhe dizer que procure viver cheio do Espírito. Procure a vivenciar aquilo que prega. Procure a viver fazendo segundo a vontade de Deus. Se você prega um evangelho, continue pregando o evangelho real, verdadeiro, não enganoso. Não vá pregar nada que fuja da palavra de Deus. Ah, que Deus vai lhe dar isso. Vai sim, Deus vai dar qualquer coisa a qualquer pessoa. Assim Ele queira. Mas antes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. É para a glória do Senhor Jesus que nesse momento eu entrego a minha vida e a sua vida. Você que ouviu essa palavra, você que tirou um tempo para ouvir essa palavra, não desprezou essa palavra. Saiba de uma coisa: o Senhor vai te erguer. O Senhor vai te levantar. A ponto de muita gente olhar para você e mudar de parecer sobre a sua vida. Se alguém pensava algo de você, vai mudar de parecer. Porque é a presença do Espírito Santo na nossa vida que nos ergue e faz as pessoas mudar o parecer para nós. Queridos e amados, que Deus vos Cristo lhe abençoe. E até a próxima reflexão do momento. Que a sua família, o seu lar, seja repleto da graça e da glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.